Está no ar aqui na ON. Programa Papo de Sexta. A apresentação: Pastor Samuel da Cunha. Começando mais um Papo de Sexta aqui na ON Web Rádio. E você é o nosso convidado também para sentar na mesa com a gente, bater esse papo gostoso. Quer participar? Aproveita aí através do nosso WhatsApp 99721-4759. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Web Rádio para esse papo gostoso, o nosso Papo de Sexta, Vinícius Rocha e também o papai José Geraldo Marcão. Quero dar a vocês aí as boas-vindas aqui na ON Web Rádio. Tô vendo que a formação aqui dessa dupla é uma formação, meu Deus, hein? Eu acho que só tá faltando aqui ser anjo, viu? Porque olha aqui, pessoal, jornalista, o Vinícius, jornalista, repórter, apresentador, locutor, mestre de cerimônia, marido, essa é uma parte bacana também, né, Vinícius? E empresário, né? E o papai José Geraldo Marcão, comunicador, apresentador, locutor, também mestre de cerimônia, também marido e empresário, né? Obrigado, gente. Olha, uma honra receber vocês aqui. E é bacana, né? Eu já recebi aqui, o convidado veio solo, já veio marido e mulher. Pai e filho é a primeira vez. É isso aí. Eu acho que vai ser um papo bacana, né? Muito legal falar, então, com duas gerações a respeito, né, do rádio, que é algo que eu acho que está na veia de vocês, na história de vocês. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa história do rádio. Mas primeiro, quero dar essa boa-vinda, muito obrigado por separarem esse tempo para estar com a gente aqui, com o nosso ouvinte, o nosso radionauta, mas vou assim por ordem de chamada, né? Vamos falar primeiro com, é melhor chamar de José Geraldo, de Marcão, de José, como é que a gente vai chamar? Nenhum dos três. Chama de Gera. De Gera. Então, por ordem de idade, viu, Vinícius? Vamos dar preferência pro Gera, né? Gera, mais velhos com primeiro. Você aí, com você. Mais velhos. Os mais velhos. Obrigado, valeu. Já começou, hein, Gera? Bom, sexta é dia de papo bom. Isso. Né? É dia de bom papo. Exatamente. Então é muito legal o programa Papo de Sexta, porque é um programa que dá abertura para a gente bater um papo solto, né? Então, primeiro, agradecer o pastor por ter convidado a gente para vir aqui falar com o pessoal da ON Web Rádio. É muito bom estar com vocês. A gente sente uma pulsação muito interessante, muito positiva. E estamos aí para bater um papo, contar história e falar da nossa experiência. A minha experiência já de 48 anos de comunicação. Falei que era o mais velho. São 30 de televisão e os demais de rádio. 6 anos como empresário de comunicação, já também trabalhando quase que forçosamente com rádios na web. Aprendi meio no tapa do filho aqui, que foi empurrando. Mas vamos aí, a gente vai contar essa história para vocês. Vamos lá. Bacana, muito bom, muito bom. Ô Vinícius, você sempre perturba ele assim? Como é que era? Não, só de vez em quando. Só de vez em quando. Só de segunda a sábado. Só de segunda a sábado, né? Domingo deu uma folga pra ele. Vinícius, fala um pouquinho também de você, dá esse alô aí pro nosso ouvinte. Bom, primeiro também é um prazer estar aqui na ON Web Rádio com vocês, né? O convite muito interessante. Desde quando eu comecei a ouvir a ON Web Rádio, eu achei sensacional. Ah, né? Que bacana. Uma rádio muito legal de se ouvir e agora de participar também. Então, para nós é uma honra mesmo. Vocês, tá? Obrigado. E no rádio comecei lá na barriga da minha mãe, né? Porque ele já era radialista. E aí a coisa começou. Imagino. E com essa voz do rádio, né? Porque o Gera tem essa voz do rádio, né? Isso é legal, né? A gente perceber assim já na maneira de impostar a voz, né? Você já estava ouvindo isso aí lá na barriga da mamãe. Faz tempo, né? Lá de trás. E um dia eu espero chegar na voz dele. Vamos ver se um dia dá certo. Essa parte ele não deixou para você, não, essa parte cada um tem a sua particularidade e quem sabe um dia eu chego, né? Você vai ficar velho, você vai chegar. Vai engrossando a
a voz. Vai ficando mais rouco, vai ficando pior. Mas é muito legal, assim, né? Quando a gente percebe o filho, né? Também seguindo dentro da vocação do pai, né? Você, assim, cresceu vendo o seu pai na TV, ouvindo no rádio. Assim, foi legal isso? Assim, você admirava o pai ali? Foi exatamente isso, né? Então, desde pequenininho, nasci lá com 2 aninhos, ele já me levava para o estúdio da rádio, ficava com ele lá. E aí ele nunca falou para mim, ó, eu quero que você seja radialista. Tá. Inclusive, né, o pessoal da época do rádio dele, sempre que falava de filho, de o que seu filho vai ser, pode ser qualquer coisa, menos radialista. Ah, é? Todos, é uma unanimidade. Não, pode ser qualquer coisa, menos radialista. Mas só que ele nunca me disse que eu deveria ser radialista e da parte da comunicação. Só que ele me levava. Ele levava. Levava na rádio, depois levava para a TV também e tudo. Então, a coisa fui desenvolvendo uma paixão através de ir com ele assistir, ver e admirar. Essa admiração também. Exatamente. Que é bacana. Isso, porque é legal isso aí, esse método se encaixa, inclusive, na evangelização, né, professor? Isso, não precisa de forçar nada, né? Não precisa ficar blá, falando. Ao invés de falar, faça. Isso. Porque o irmão vai te acompanhar, exatamente, sem dúvida. Né? E com certeza ele viu esse bom exemplo, né? Isso foi se tornando uma paixão também. Com certeza. Hoje, muita gente já me perguntou, se você não fosse da comunicação, radialista, jornalista, o que você seria? Não sei. Não sei, só sei fazer isso. Não desenvolvi nenhum outro tipo de paixão por nenhuma outra coisa. Só sei fazer isso mais ou menos. Nem isso ele faz muito bem. Tem gente que fala... eu vou mudar o nome aqui, vai ser Pinga Fogo. Tem gente que faz, hoje eu sou radialista, mas ou eu seria médico, ou eu seria cantor, ou eu seria... Não, eu só seria isso mesmo. E tem uma coisa que é bacana, porque tem gente que faz aquilo que gosta e às vezes a remuneração não é legal, né? Às vezes o cara gosta de algo e tal, né? E de repente ele não consegue ter uma qualidade de vida, sustentar bem a família. Outros às vezes faz algo que ele ganha muito dinheiro, mas para ele aquilo é terrível, né? Uma tortura, né? É legal quando a gente encontra algo que a gente gosta e também consegue viver, né? Ter uma vida de qualidade com isso, porque aí você não trabalha, você se diverte, né? A gente costuma brincar aqui que realmente alguém tem que trabalhar, a gente não, a gente fica se divertindo aqui no ar, né? Então é bacana quando a gente encontra algo que realmente tem a ver com a nossa forma, né? Porque Deus nos fez cada um com uma forma, é igual a questão da voz, né? Não vai ter jeito. A voz é do Gera, porque com Deus certeza. Essa voz para ele aí, né? Entendeu? E a do pai dele era melhor que a dele. Então, essa parte do debate a gente vai deixar para o segundo bloco. Mas o que é bacana é isso, né? Deus, ele nos forma de uma maneira única, né? E é engraçado quando as pessoas às vezes não conseguem encontrar isso. Você fica testando, né? Mas sabe, deixa eu dar um testemunho, pastor. Fala aí. Deus abençoa muito a minha família, Deus me abençoou e abençoa toda a nossa família demais, descaradamente. Bênção, porque nem todos os colegas radialistas da minha época ou de agora, nem todos conseguem viver do rádio com uma qualidade de vida. A gente sabe que isso é complicado, é difícil, é uma profissão sensacional, maravilhosa, mas nem sempre, como você disse, a remuneração chega a satisfazer para que você tenha um bom nível. Mas Deus me abençoa descaradamente, porque eu consegui viver durante quase 50 anos da minha vida, trabalhando como radialista, e de um período para cá, digamos que de 30 anos para cá, com uma qualidade de vida excepcional. Bênção, então é uma bênção disso. O que é uma qualidade de vida excepcional? Você ficou rico fazendo rádio? Não, absolutamente. Não fiquei rico. Primeiro, eu mudei o foco das minhas coisas. Mudei o foco da importância das coisas. Então eu vejo as coisas de uma outra maneira. Mas eu tenho tido uma qualidade de vida muito boa, criei os meus filhos. Olha aí que bacana. Criei a minha família toda com o dinheiro que eu ganhei com o rádio e com a televisão, e eu verifico que nem todos os colegas conseguiram fazer isso. É uma realidade. E graças a Deus, Deus me deu esse presente. Eu consegui passar a minha vida toda, estou aí, vivo, trabalhando. Bacana. E continuo vivendo da comunicação. Gério, isso que você está falando, né, é bem interessante, porque assim,
acontece em muitas áreas, né? Às vezes na área, por exemplo, do esporte. Às vezes o cara ele até se torna lá um atleta de alto rendimento e às vezes não consegue administrar bem e tal a carreira, né? E às vezes quando ele para, ele não vai ter qualidade de vida como ele poderia. Mas na questão do rádio é assim mesmo, porque nem todos são reconhecidos ou têm o devido valor, porque nós sabemos que tem profissionais aí do mais alto nível e às vezes não conseguem, né? Sim, ter o rendimento ou o reconhecimento, né? Mas que bom você dar esse testemunho e reconhecer, olha, Deus tem abençoado a minha vida e a minha casa. Isso aí eu penso também que faz toda a diferença. Né? Porque a gente olhar e falar, não, eu fiz. Não, é Deus, Deus e Deus, né? Tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. A Ele a vitória, não é? Não é isso aí? E eu penso que é Deus mesmo nos abençoando. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do rádio em família, porque foi comemorado agora, né, oficialmente, em 7 de novembro, o Dia do Rádio. E a gente sabe que 21 de setembro também, né, o pessoal comemora aí o Dia do Radialista, mas a data do dia 7 em homenagem ao Ari Barroso. O rádio, ele ainda tem uma relevância e uma importância muito grande na vida das pessoas. Vocês veem assim também, mesmo com toda essa mudança tecnológica, todos os canais, né, que existem hoje de acesso. Por exemplo, se a pessoa quer ouvir música hoje do seu gosto, ele vai para um Spotify, ele vai para um Deezer, né? Sim. Porque no rádio nem toda hora toca o que a gente gosta, né? Exatamente. Você tem ali uma música que às vezes você gosta, às vezes vem uma que você não gosta muito, mas o comunicador também é importantíssimo, né, dentro do rádio. Vocês entendem que o rádio ainda é essa voz, ainda tem essa repercussão? Com certeza, né? Durante a pandemia ainda mais, né? Porque mais. As pessoas ficaram isoladas em casa e aí, tudo bem, no começo lá era maravilha, né? Vou ficar em casa, então, trabalhar daqui e tudo mais. Mas aí foi passando o tempo e aí foi ficando somente as pessoas do mesmo círculo, sim, ou algumas, muitas delas, na verdade, sozinhas em casa, ou porque moram em uma cidade sozinha, não tem família para lá, e não podia visitar o pai, a mãe, aquela coisa, ficou sozinho. E aí ficou trabalhando e ouvindo o Spotify, como você falou, né? YouTube, Spotify, tudo. Mas aí chega uma hora que você quer conversar, ouvir alguém, você quer trocar, né? Conversar com alguém, ou manda um WhatsApp para a rádio, ou faz lá um bate-papo e aquela coisa, né? Ou até hoje, eu, por exemplo, já saí do rádio, não trabalho mais efetivamente no rádio comercial, mas às vezes eu mando mensagem para os colegas, ou o Caio que trabalha aqui com vocês, sim. E trabalha em outra rádio comercial, ou o Maicon também, e aí de manhãzinho eu falo, eu tô te ouvindo aqui, e aí eu falo para as minhas filhas que eu tô levando na escola 6:pouco da manhã, eu falo, o tio vai mandar um beijo para vocês, fica ouvindo. E aí quando ele vai mandar, ele aumenta o som, eu trabalho no rádio, sou rádio aí, mas quando ele fala lá o meu nome na rádio, que gostoso de ouvir, bom? É uma delícia, elas adoram, eu também gosto de ouvir o amigo falando de mim lá, e por isso que o rádio nunca vai acabar, jamais. O que é bacana, né, Vinícius? Vocês devem ter muitas histórias assim, né? Porque o ouvinte, ele vai criando um vínculo com a gente, é muito bacana isso, né? Eu aqui, às vezes, coloco até apelido no meu ouvinte, eles não ficam bravos, não, mas a gente brinca até aqui, né? Porque o programa que a gente faz pela manhã, é o Manhã com Cristo, também é um programa, assim, divertido, é um programa alegre para acordar, realmente, a pessoa que está do outro lado. De manhã o cara tem que acordar bem, né, Gera? Senão não dá, né? Mas é bacana essa relação, né, do locutor com o ouvinte. Teve, assim, alguma situação que vocês tiveram experiências, assim, de uma amizade que surgiu, talvez, no rádio? Tem. Com algum ouvinte, assim? Tem. Eu tenho uma história muito boa. Eu tinha lá os meus 15 anos de idade. E eu comecei a trabalhar no rádio com 11, eu já fiz 60. Com 11? Com 11. E eu já fiz gosta, né? Eu já fiz 60. Em nenhum momento eu deixei o rádio. Vou fazer um elogio, não tá parecendo 60 não, você tá mais conservado. Graças a Deus, não fala isso pra Transerp, senão eles me tiram o cartãozinho da área de idoso. Que eu consegui agora. E eu tinha lá os meus 15 anos, aquela meninada que ligava no meu programa, pedia música, e
etc, etc. Um dia ligou uma moça para pedir uma música e eu me lembro da música que chama Detalhes, do Roberto Carlos. Uma música famosa. E eu disse para ela assim, não, eu vou tocar sua música e tal. Como eu falava para todas e não toquei, no dia seguinte ela ligou para me cobrar e falando assim, você não tocou minha música ontem. E eu puxei conversa com ela, e tal qual eu fazia com todas, eu disse para ela, eu queria te conhecer e tal. Olha aí, tá vendo? Você sabia dessa história, hein? Sabia. Conclusão, você queria uma história? Você queria alguém que eu tivesse conhecido no rádio? A mãe do Vinícius. Estamos juntos há 40 anos. Que história bacana. Tá vendo? Não é legal então, a minha família foi constituída. O rádio deu a maior força aí. A primeira semente da minha família foi plantada no rádio. Que bacana, né? Então, assim, é legal, né, esse vínculo, porque o ouvinte, ele fica te esperando, né? E o rádio tem essa magia, né? Aqui tem um camarada que trabalha comigo aqui, que é o Gordinho, e o pessoal, às vezes, gosta mais dele do que de mim, né? Não, Gordinho, o pessoal gosta mais dele. Manda pra ele café virtual, manda tudo pra ele. Nada não, viu? E ele come tudo, esse aqui é o negócio. E o pessoal, então, manda bom dia pro Gordinho, manda boa tarde pro Gordinho, tá vendo, né? Então é muito bacana, assim. Eu penso que o rádio, ele trabalha, né? Como você estava falando, Vinícius, essa questão da pessoa não ficar só, né? Exatamente. Nós tivemos esses dias um depoimento aqui de uma pessoa que teve uma crise conjugal, né? E estava entrando em depressão, e ela falou para nós outro dia num depoimento aqui, a gente estava ligando para alguns ouvintes, né? Uhum. E ela falou com a gente no ar, né? Olha, a ON Web Rádio foi minha companheira naquele momento mais difícil que eu passei. Então as mensagens, as orações, as canções, aquilo me aliviava, aquilo eu não me sentia sozinha, né? É impressionante isso, né, Gira? Como impacta a vida de alguém. Então, é preciso que os nossos colegas, que os nossos parceiros de rádio, que os produtores, os donos de rádio, das grandes rádios, tenham também essa consciência. Porque aquele que hoje faz rádio ou tem esse veículo na mão e administra, opera esse veículo tocando só música, está concorrendo com o Spotify, está concorrendo com o Deezer, com aqueles que colocam as músicas. Então, o rádio, a magia do rádio está na voz de quem fala. É na humanização. Exato. Você falou uma palavra agora que eu gosto demais. Essa humanização. Conexão de gente com gente. Sim. De humano com humano. Isso. Porque escolher fazer playlist de música, qualquer um pode entrar no computador e fazer. Agora, esse bate-papo que nós estamos tendo hoje, e o bate-papo que a gente tem todos os dias e tem a possibilidade de ter todos os dias com tanta gente que ouve o rádio, é só de gente para gente, é de humano para humano. E a gente às vezes não tem, eu não sei assim, se vocês também percebem isso, às vezes a gente não tem a dimensão do impacto daquilo que a gente está fazendo aqui, está causando na vida não tem a menor de alguém, dúvida. Né? Não tem a menor dúvida. A gente está aqui os três batendo papo dentro de um estúdio, nós não sabemos quem é que está ouvindo, nós não sabemos o que é que isso vai render lá fora. Né? Tem gente que ouve um pedacinho e desliga, vai, conversa fiada. E ainda com Rádio Sem Fronteira, igual é uma A1, por exemplo, não tem fronteira, né? Não tem. Não é uma rádio regional que tem uma antena específica em uma cidade. Porque um alcance ali, né? Mais local, né? Aqui a gente tem uma situação, porque na igreja algumas pessoas às vezes vão para outros países, né? E vão às vezes a trabalho e tal. E às vezes eles mantêm esse vínculo, porque querem nos ouvir e não teria condição de estar ouvindo a gente num programa se não fosse através da internet, né? Então, essa tecnologia, ela se bem aproveitada, né? Ela é muito bem-vinda para a comunicação de forma geral. Sem dúvida. Mas o ponto que o Gira tocou dessa humanização, isso não pode ser esquecido. Não, absolutamente. A humanização, o rádio é algo extraordinário, porque nós estamos comunicando com uma pessoa e essa pessoa está do lado de lá. Quando você falou que a tua esposa, né, reclamou que não tocou a música, já aconteceu aqui também. Você não mandou um bom dia, cobram, né? Mas não vai tocar a minha música, né? E é legal isso porque a pessoa está lá, está prestando atenção, né? Querendo, né? Não está? Está querendo, né? Quando a gente manda um bom dia e aquele bom dia é retribuído, né?
para nós é muito gratificante. Mas como surgiu aí, então, essa questão de vocês dois resolverem trabalhar juntos? Né? Você falou que o Vinícius estava em São Paulo, você estava aqui, já estava num outro momento da vida e, de repente, surge uma oportunidade. Então, quando o Vinícius nasceu, eu tenho até uma foto dele no colo da enfermeira, na maternidade, e eu colocando na cabecinha dele uma bandana da rádio que eu trabalhava, porque era período de carnaval. Já era profético, então. Então, não, eu me lembro que quando eu coloquei aquilo, a enfermeira falou assim, olha que legal. Eu falei, esse bebezinho vai ser meu colega de trabalho. Olha que falei para a enfermeira, infelizmente eu não sei mais quem é essa pessoa, gostaria muito até de descobrir quem era, para que ela pudesse confirmar que eu havia dito isso. E o tempo foi passando, eu nunca disse que ele deveria ser radialista ou jornalista, seja lá o que for, mas ele foi ganhando gosto pela coisa e ele começou a trilhar o próprio caminho num determinado momento da vida. Eu fui dando corda, e ele ultrapassou o meu limite, ele foi para a capital, ele foi criar o caminho dele e tal, e enfim, por fim, ele estava trabalhando na Rádio Globo, em São Paulo, uma rádio que 90% dos colegas sonham de trabalhar. De estar lá. E eu já estava em outro momento da vida, já aposentado, ainda trabalhando na televisão, mas já planejando de parar a minha missão na televisão. Diminuir o ritmo um pouquinho, né? Parar nunca, né, gente? Mas não, parar na televisão para montar a minha empresa, que também atua na área de comunicação e tal, mas isso era um projeto antigo que precisaria ser na hora certa, e como tudo na minha vida fica na mão de Deus, eu só vou obedecendo o que Deus manda. Por isso que tudo dá certo. Glória a Deus. E aí eu montei a empresa e começamos a trabalhar. E a demanda começou a aumentar. Olha, que bacana. E foi quando eu disse para ele, filho, eu não quero interferir no seu caminho, mas a empresa está precisando de ajuda. Eu vou chamar alguém para me ajudar. A hora que você achar que deve, eu aceito a sua presença. Olha que Ele não pensou duas vezes, ele deixou a Rádio Globo e veio trabalhar comigo. Vai ter coragem assim, não adianta. Mas ele colocou um valor alto no contrato também, né, Gila? Assim, colocou. Eu dei tudo para ele e fiquei desempregado. Beleza. Como é que foi para você quando teu pai te ligou e falou para você desse convite e tal, essa mudança de rumo, assim? Como é que soou para você de bate-pronto, assim? Falou, peraí, você estava assim mais ou menos esperando ou foi muita surpresa mesmo? Já tinha comentado que tinha essa possibilidade, né, de sair da TV e abrir uma empresa assim, e aí eu estava em São Paulo, fui por um motivo, fui para a TV, saí da TV aqui de Ribeirão, fui para a TV em São Paulo, fui trabalhar na Band lá, depois trabalhei em outras emissoras de rádio também, até parar na Rádio Globo, e aí ele me falou sobre isso. Só que muitos companheiros, muitos colegas sonham em trabalhar em São Paulo, como rádio, aquela coisa toda. Realmente é maravilhoso, é um glamour e é uma situação diferenciada trabalhar no rádio em São Paulo. Na capital, né? Na capital. Artisticamente é muito bom. Só que existem patamares, né? Muitos patamares, e para chegar lá naquele patamar, lá no alto, lá em cima, para você ser realmente uma estrelaça do rádio, e aí começar financeiramente a valer fazer muito sentido, a pena, né? E fazer sentido mesmo, demora um tempo. E eu não estava no meio do caminho aí. Então, quando ele falou isso, eu falei, bom, eu não estou ainda lá em cima, eu vou aproveitar. Então, que eu não estou lá no Silvio Santos ainda, né? E eu vou lá para eu ser o meu próprio Silvio Santos. Você comprou o passe na hora certa. Comprei o passe da fera barato. Na hora certa. Mas eu costumo dizer, eu trabalhei assim, indo a São Paulo, eu tinha uma indústria, né? E eu ia para São Paulo, cara, às vezes 2 vezes por semana. E fiz isso durante 12 anos da minha vida. Era toda semana São Paulo. Eu sempre falei pro pessoal, São Paulo é maravilhoso, assim, para você ganhar dinheiro. Sim. Mas a qualidade de vida é complexo, né? É difícil. Pelo menos assim, na minha realidade era. Não sei como era para você. Mas a gente tem as oportunidades, a cabeça abre muito, né? Sim. Parece que você está num outro lugar, né? Sim. Volta cheio de ideias. Eu ia para São Paulo, eu voltava, né?
mas é o que você falou, a qualidade de vida às vezes deixa a desejar, né? Exatamente. Bom, o papo tá bom demais, mas a gente tem que dar um breakzinho aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 desse papo aqui. Vai porque longe. 1 hora não vai dar nem pro começo isso aqui. Vai né? longe, Vai vai longe, longe. né? Mas a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Você continua ligado com a gente aqui na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta com o Papo de Sexta, que tá bom demais hoje, viu? E no estúdio, o nosso querido Gera tá aqui com a gente, também o seu filho Vinícius. Eu não sei se é o Vinícius com Gera ou Gera com Vinícius, mas tá bom demais, viu? Não, é o Gera com Vinícius. É o Gera com Vinícius. É o Gera com Vinícius. Não inverte a ordem não, né, Gera? Não, a estrela aqui é ele, eu só tô acompanhando. Você é louco, nada de estrela. Mas sabe que a maior parte da vida foi assim, é o filho do Gera. É o filho do Gera. O Vinícius é o filho do Gera. E quando entrou no rádio, você é o filho do Gera? Você é o filho o filho do Gera. Mas hoje está invertendo. Tá invertendo. Já inverteu, eu acho que já inverteu. O Mas mercado, ele falou que foi construindo a carreira dele, né, Gera? o mercado hoje já reconhece o Gera como o pai do Vinícius. Tá vendo? Muita gente chega para ele, você que é o pai do Vinícius, não é o pai do repórter lá na TV. Muita gente. Mas a TV eu acho que deu uma forcinha pra ele também, né? Deu uma E forcinha. olha, glória a Deus que seja assim, viu? Glória a Deus que seja assim. Eu acho que essa questão, o pessoal às vezes não valoriza muito, né? A questão do legado, né? Mas é um orgulho para um pai ver que o filho está caminhando ali, está se realizando, né? Está se dando bem, né? E tem o respeito das pessoas, né? Isso aqui é legal para um pai, para uma mãe, ver que o filho também é alguém respeitado, né? É alguém que está tendo É o que a gente mais quer. É o que a gente mais quer. Todo mundo mais quer. Você sabe que esses dias eu fui lá no SBT em São Paulo, né? Porque eu sou repórter do SBT em Ribeirão, fui lá no SBT em São Paulo. Tá. E aí eu cheguei no SBT, aí eu mandei uma foto para ele. Porque a hora que eu pisei naquele lugar, eu lembrei de tudo lá de trás quando eu fui com ele. Né? Quando ele me levava lá, eu falava assim, eu tô aqui nesse lugar onde eu vinha pequeno com você, então não tem como não lembrar de você aqui. Olha aí. E aí eu já veio na memória tudo aquilo lá de trás, e hoje eu estou vivendo aquilo ali. Isso Antes eu ia só para ver e hoje eu estou vivendo. Hoje você está ali realizando também um sonho, né? Exatamente. O que é bacana nessa história de vocês é que as coisas foram se encaixando sem precisar forçar nada, né? Absolutamente. Deus vem abençoando e colocando a mão. E essa relação diária aí, pai e filho trabalhando juntos. Tem como não misturar trabalho com família? Porque eu, por exemplo, Gera, eu sou pastor e pai. Sim. Pastor e marido. Então aí em casa às vezes você tem que administrar, entendeu? O ser pastor e o ser marido, né? E também o ser pai e o ser pastor, né? Porque não pode misturar as linhas ali, né? Então sim. É uma situação pra gente delicada, né? Como é que é para vocês essa relação profissional? É interessante, pastor, porque é o seguinte, existe uma linha tênue que a gente precisa ficar atento. Sim, eu sou muito consciente do momento da minha vida que eu estou vivendo e da realidade tecnológica, artística, a realidade da comunicação. E tenho também absoluta consciência de quem é o Vinícius no cenário da comunicação hoje. Então, nós somos duas pessoas de gerações diferentes, que trabalhamos na mesma empresa, que por acaso é nossa, mas ainda que não fosse, trabalhamos na mesma empresa. Sim. Então é assim, fora da empresa, eu sou o pai do Vinícius, então eu fico atento à família dele, às coisas que ele faz, vejo no que posso ajudar. Dentro da empresa, nós ocupamos cargos diferentes. Entendi. E eu, como o fundador da empresa, digamos assim, e o mais velho da história, eu aplico ali a minha experiência administrativa, a minha experiência de comunicação, mas eu não abro mão das inovações, das boas ideias, das novidades que o Vinícius me traz, porque eu já percebi que eu seria incapaz de chegar onde nós chegamos sem a presença dele. Porque certamente eu teria uma empresa que não teria progredido como progrediu se não fosse as ideias dele. Então, é preciso ter um pouco de equilíbrio, né, de obedecer essa linha e reconhecer que um é um, o outro é outro, e a gente se mistura na família. Mas profissionalmente a gente precisa manter essa separação. Essa é a minha visão. Sim, é a minha visão também.
rapaz, que bacana. Porque hoje, querendo ou não, né, Vinícius, a tecnologia, principalmente na nossa área da comunicação, cada dia tem uma coisa nova. Sim, cada verdade. dia um formato. E a pandemia parece que deu uma acelerada no negócio, né? Pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Aquilo que a gente estava assim, projetando, parece que veio como uma avalanche, né? Veio. Por exemplo, para nós aqui enquanto igreja, veio a pandemia, tivemos que nos reinventar no online, né? E aí, pastores, por exemplo, que nunca estiveram na frente de uma câmera, né? Porque uma coisa é você estar no auditório, né? Você que faz palestra, né? Gera o calor humano, né? Tá, fazendo ali como um mestre de cerimônia, você tem as pessoas reagindo com você, tem toda uma troca, né? E aí, de repente, a pessoa não tem aquela experiência de olhar para a câmera e saber que do outro lado tem alguém também lá. Ele tem que você não tem ideia da reação dela. Isso, da reação, né? Fica aquele ambiente parece que meio frio, né, Vinícius? Estúdio é assim, né? Estúdio é aquela coisa meio... Parece que tá falando para os mosquitos. Exatamente. Né? Então, assim, essa reinvenção, ela foi meio que aqueles parto fórceps, né? A coisa nasceu e tinha que nascer. Foi meio arrancado. Foi meio arrancado, né? Mas é bacana essa questão das gerações e a visão do teu pai de entender isso, né? Porque realmente o jovem está muito mais antenado com a tecnologia, que é muito acelerada também, né? É natural isso. É natural, né? É uma outra geração, né? Não quer dizer que eu seja atrasado, não quer dizer que eu esteja desatualizado, não quer dizer nada. Quer dizer que é isso aí. E a gente tem que ter consciência disso. E as gerações vão avançando, né? Vai acontecer comigo lá na frente também. Exatamente. Mesma coisa. Exatamente. A gente percebe que houve uma mudança, por exemplo, quando era a rádio, chegou a TV. Sim. Poxa, foi uma mudança, né? Impressionante. Depois, hoje, os canais abertos. Nós temos aí o YouTube fazendo, hoje o pessoal, um trabalho aí no YouTube com podcast, uma série de coisas que a gente jamais imaginava, né? Então, assim, a gente tem que estar ligado, antenado a tudo. E para você, é tranquilão, assim, dentro da relação, trazer as inovações, é de boa isso, assim, quando vai sentar e conversar com o paizão, ó, precisamos dar uma... tranquilão? Sim, tranquilo. Tem que ser firme, né? Tem. Tem que chegar e falar, é assim, acho que é assim que tem que fazer. A história é a seguinte, ele fala pra mim, tem que ser assim. Eu falo pra ele, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou. Pode fazer, mas eu não dou dinheiro. Eu faço assim mesmo. Vamos fazer sem dinheiro, velho. Faz e acabou. Esses dois estão demais, viu? Ô, Vinícius, você trabalhou lá na capital, a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, né? Foi uma experiência muito positiva. Hoje agrega muito a tua carreira, voltando para Ribeirão Preto? Muito, foi o que você falou, né? Abre a cabeça, é outro mundo, é outra atmosfera. E desde pequeno, né? Como eu ia com ele na rádio e tal, ele mesmo me fazia... Me indicava, por exemplo, ouve fulano de tal, ouve tal locutor, ouve tal rádio, você vai gostar, Jovem Pan, que era na rádio, estava muito assim, Antena 1, e acabei trabalhando na Antena 1, acabei trabalhando em outra rádio que é a Nativa, que é muito grande também. Sim. E eu vou contar uma história aqui que ele deve estar ouvindo, e ele me contou esses dias e eu não sabia. Eu, quando era pequeno e ficava ouvindo aqueles caras, meu Deus do céu, será que um dia eu vou chegar onde esse cara está? E o Caio César, ele me contou esses dias que, quando eu estava em São Paulo, trabalhando na Nativa, ele estava em trânsito de Ribeirão para Araraquara, para trabalhar numa rádio também lá, eu não me lembro se era na própria Nativa, e ele falava, poxa, o Vinícius Rocha chegou lá em São Paulo, será que um dia eu vou também chegar por lá? Eu me arrepiou inteiro de uma hora que ele me falou isso, e eu falei para ele, poxa, olha, que negócio legal, né? Porque o que eu pensava lá atrás... Aí veio ele e pensou naquela época com relação a mim, que estava lá. Quer dizer, eu acabei, de certa forma, sendo um espelho ali. Isso é muito bacana. Quando a gente foi começar aqui na Web Rádio, né, já compartilhei em off com vocês, eu nunca fiz rádio, não sabia desse universo aqui. Às vezes ia dar uma entrevista por conta da instituição, às vezes nos chamavam para ir num programa e falar alguma coisa e tal, mas nunca você está comandando algo na rádio. É diferente, né? Sim. Sentar para dar uma entrevista, bater um papo, outra coisa é comandar algo, né? E aí a gente foi incumbido de começar o programa aqui na ON e eu fui buscar referências. Aliás, eles falaram comigo, até o Caio também, né? A gente precisa de ouvir outras pessoas, né? E é lógico que a gente não está copiando outras pessoas, mas elas nos servem de inspiração, né? Sim. De repente você está ali ouvindo, puxa, olha que bacana, olha que legal como ele comunica, né? E a gente também tem que ter essa humildade de saber que tem que aprender sempre
né? Com certeza. Então é muito bacana quando ouve de um colega que de alguma Sem forma dúvida. ele te admira e que você foi inspiração para ele. Com certeza. Quando você foi para a capital, qual foi o teu maior desafio num primeiro momento? Você saiu de Ribeirão Preto, chegou aquele ambiente, o que você mais teve assim de desafio pela frente? A ganhar o espaço, apesar de ter sido convidado para ir e ter o espaço garantido, Sim. né, foi mostrar que realmente as pessoas que saem do interior e vão trabalhar em São Paulo têm um valor, assim como os que são de lá, os que vão daqui também. Então é abrir o espaço. Você né? sentia um certo preconceito ou não? Fala de verdade, cara. Às vezes, de algumas pessoas, sim. De algumas pessoas. algumas, né? Da maioria, não, mas de algumas pessoas, sim. Né? Principalmente na TV. Na TV. É mais um pouco. Na TV é mais. E aí, eu trilhei o caminho lá em São Paulo no rádio, trabalhando na TV, que era a TV Bandeirantes. Então tem todos os andares lá de rádio, TV e tudo mais. É tudo num lugar só. Num prédio só. É tudo num lugar só. E um dia eu estava na rua, eu, cinegrafista da TV, ouvi a Band FM. Aí eu ouvi o nome do locutor, procurei ele no Facebook, falei, Robson Ramos. Robson Ramos, está lá até hoje. Eu sou repórter da TV e tal, aqui, sou radialista também, não posso conhecer o estúdio. Aí ele falou, não, pode vir e tal. Aí fui conhecer o estúdio e tal. E você quer trabalhar aqui também? Eu falei, claro que eu quero, né? Então tá. Aí um dia, passou 4, 5 meses, ele me chamou. Você falou que você queria trabalhar, mas na Band FM não tem. O que surgiu foi uma vaga na Nativa. Você topa? Eu falei, topo, vamos lá. Então fazia fim de semana na Nativa. Tinha surgido a vaga de folguista. E você já gostava da Nativa, que você ouvia a Nativa também. Sim, também ouvia. A Nativa era até hoje o primeiro lugar em São Paulo, né? Nativa. E aí ali também, em questão de rádio, comunicação é diferente, né? A comunicação de São Paulo é uma comunicação à frente do restante do Brasil. Sim. Isso hoje ainda é. Até por conta de algumas coisas novas começam onde? Em São Paulo, Exatamente. Né? Então, ela é vanguarda, né? Exatamente. Tá ali, então, aquela parte de ser locutor, estava até falando isso com ele esses dias. Eu estava ouvindo a rádio de São Paulo. Tá. E aí o pessoal faz de um jeito diferente do que a maioria do interior faz aqui. O Caio faz diferente, o Pauli faz diferente. Sim. Eles já estão lá naquele cenário de São Paulo. Eles já fazem aquilo que está acontecendo lá. Tá. Mas a maioria aqui ainda locuta no microfone. Entendi. Né? E agora esse negocinho aí preto que você está falando, que eu estou falando aqui também, não é mais de locutar. As pessoas não querem ouvir o locutor, elas querem conversar, querem bater um papo. Então, o FM está caminhando mais para o que era o AM, mas não tão AM. Sim. É uma coisa bem misturada, mas que é uma nova comunicação. Então, você tem que bater um papo, conversar. É isso aqui que nós estamos fazendo aqui. E essa referência que é legal, né? Puxa, por que não ouvir outros colegas, né? Ou alguém que já está, como você falou, um passo à frente. Sim. Poxa, é bacana, vou aprender com eles, né, gente? Não tem Eu acho que é assim, e acho que é assim em tudo na vida, né? A gente precisa de saber realmente se colocar. Mas, assim, o que você mais gostou de fazer lá em São Paulo? Você se deu melhor, assim, você entende isso? Mais rádio ou mais TV, assim? O que é mais a tua cara? A rádio é uma coisa que você não depende muito de alguém. Tá. Depende da rádio, né? Na Rádio Globo, que foi a última rádio, eu dependia do operador. Sim. Porque era só o microfone pro locutor e o apresentador e o comunicador, e o operador fazia a parte artística. Tá. Né? Na Nativa, Antena 1, não dependia de ninguém. Então era eu operava, eu fazia, então não dependia de ninguém. Mas na Rádio Globo dependia de alguém. Na TV você é completamente dependente de outros milhões de pessoas. Né? De uma equipe grande. Quer dizer, sem o cinegrafista eu não sou ninguém, sem o cara da edição eu não sou ninguém, eu faço a minha passagem aqui, a parte que o repórter aparece, o cara vai lá e derruba. Quer dizer, mas por que você derrubou? Justa a parte que eu apareço, aí você derrubou. Não, porque não ficou bom o texto. Quer dizer, você depende de muitas pessoas. Né? E no rádio não depende de praticamente ninguém. Na Rádio Globo dependia do operador, mas a Rádio Globo era a Rádio Globo. Então, os operadores que você pegava ali para fazer eram operadores
sensacionais. Eles não são operadores, eles eram artistas. Assim. Os caras estão assim também numa comunicação muito grande, porque eu acho que quando você tem um operador aqui e que há uma sinergia, né? Você comunica no olhar, de repente. Dúvida. É igual o repórter de rua, né? O cinegrafista está habituado com você, ele consegue, dar a imagem necessária, o foco necessário, né? Fazer aquela abordagem que você, repórter, está querendo que ele faça, porque tem uma comunicação fina, né? Na Rádio Globo, por ser uma emissora tradicional, eram pessoas mais velhas que trabalhavam lá, mais experientes. Então, quer dizer, tinha um menino chegando de 28 anos ali e o operador tinha 50, 60. Tinha um operador lá que era o operador do Silvio Santos quando ele trabalhou na Rádio Globo. Olha. Ele devia ter uns 70 e tantos anos. Então, são pessoas que dá para aprender muito. Você viu o que eu te falo? Respeitar os mais velhos. Respeitar os mais velhos. Respeita os mais velhos. Respeita os caras. E ali, quando eu cheguei na Rádio Globo, estava chegando um menino de 28 anos, eu tinha que abrir meu espaço de qualquer maneira ali. Porque tinham comunicadores feras ali de 50, de 60, e que era quem dominava. E então chegando o cara de 28 ali, eu já cheguei para substituir o cara de 60 que ia tirar folga. E aí os caras chegavam, os caras me olhavam assim, né? Quem é esse cara aí? Esse moleque não vai dar conta. Tava mais ou menos o Romário e o Edmundo, lembra? O que esse cara tá arrumando? Tá. Aí com o tempo eles foram vendo quem era eu, o que eu conseguia fazer, o que eu sabia fazer. E aí daí uns 6 meses eu olhava pro cara e o cara já fazia o que eu queria. Tinha uma conexão. Mas assim, esse lance da gente operar tudo é bacana que a gente tem essa independência, mas tem hora que é desafiador também, né, cara? Sim, porque a gente fala aqui na rádio, né? O pessoal às vezes vem aqui para participar um pouquinho com a gente e tal, e é interessante porque você está cuidando de mesa de som, você está cuidando do software, você está cuidando do WhatsApp, do Facebook. Então, não é? Assim, você tem também, né, um desafio, né? E é interessante essa questão do operador, porque na rádio, mais atrás um pouquinho, o operador também ele tinha uma função estratégica, né, nos breaks, né, no que coloca. Eu prefiro trabalhar numa rádio onde tem um operador, onde tem um produtor e eu só comunique, porque aí eu fico pensando só na comunicação. Aí tem o cara pensando no Facebook, no WhatsApp e em outras coisas ali, e o operador fazendo só a parte dele. E isso dá uma melhor... Vocês estão ouvindo aí, produção, direção, contratação, né? Contrata aí, mais uns 15 Vamos trazer aí, gente para trabalhar, gente. Me ajuda aí. Vamos abrir vaga. Eu acho que vai ser bacana isso aí aqui também. Mas a maioria das rádios comerciais FM hoje são todos locutores e operadores. Eu tenho assim, contato, né, com alguns colegas e já fui também em algumas rádios FMs aí. Realmente uma questão custo também às vezes, né, para a própria empresa, e a tecnologia ela vem e a pessoa tem que se ajustar, né? Então não é fácil. Não. Mas esse lance da TV para você assim foi um divisor de águas na tua vida? Você já se imaginava fazendo TV ou você se imaginava mais no rádio mesmo? De novo, por causa do meu pai, fui para a TV, porque aí ele saiu do rádio e foi ser a voz padrão do SBT aqui em Ribeirão, e aí ele assim como ele fez na rádio, ele me levava para a TV também. Né? Então, aí eu ia lá, eu ia começar... E como é que foi a câmera para você? De boa, assim? Nunca... A primeira vez foi o comercial lá do Dia dos Pais, não foi? Foi. E aí? Já tava... Tava tranquilo. Tava tranquilo aí. Tá vendo, Gê? Você ensinou direitinho, tava ali tranquilão, né? O Vinícius, na verdade, a primeira reportagem que ele fez... que eu, infelizmente, não consigo localizar mais esse material. Eu gostaria muito de saber onde é que ele estava. Mas foi no programa do Silvio Santos, tinha um quadro em que crianças entrevistavam pessoas famosas. Olha aí que legal. E aí eu tive a ideia, porque o Vinícius já tinha um jeito todo especial, porque ele tinha lá uma radiozinha que eu havia montado para ele em casa, de brincadeira. Ele quase não queria que você fosse do rádio, mas ele montou uma rádio. E nós tivemos a ideia, então, de pegar o Vinícius, que tinha todo um jeito especial, e nós levamos ele como... Tem que explicar o que é esse jeito especial, assim, é para comunicação, né? Comunicação. E ele foi como repórter mirim entrevistar o Sócrates. Olha aí. Na clínica que o Sócrates tinha na Avenida 9 de Julho.
E aí acertamos com Sócrates e tudo, e ele foi lá na academia para fazer essa entrevista com Sócrates. Foi para o ar no programa do Silvio Santos. Bacana. O Silvio Santos fez um comentário especial sobre o trabalho dele e tal. E foi muito legal isso. E o câmera daquela época era o Serginho, que inclusive é pastor de uma igreja evangélica, hoje trabalha... Sim, o Sérgio Martins, lá na Luiz Barreto. TV, trabalha na TV Câmara hoje, o Serginho. E o Serginho era o câmera daquela época, que foi quem foi com ele fazer essa matéria. Eu não tenho mais esse material, ou se tenho, não sei onde está, porque depois eu mudei de casa. Não... Eu acho que eu enganei o Serginho. É o Serginho, você falou que ele é pastor, mas ele está na TV Rodrigues, Câmara. Não, eu falei do Martins, eu achei que era ele. Não, o Serginho é um pastor, ele trabalha hoje na TV Câmara, ele apresenta um programa, então inclusive. É outro Sérgio, porque nós temos o Sérgio Martins, pastor, que faz até um programa aqui, ele gosta de câmera, ele gosta de... Entende? Então... Esse Sérgio que eu estou dizendo, que era a câmera da TV na época, ele é pastor numa igreja no Ipiranga. Ele é pastor numa igreja no Ipiranga. E ele foi uma das primeiras igrejas que montaram uma emissora de rádio, que nem era web rádio, porque não tinha web rádio, mas era aquela rádio comunitária. E ele montou uma rádio daquela. Na época nós ajudamos também no planejamento daquilo. E o Serginho era o câmera que fez essa... E eu fui como produtor, eu fui para produzir o material. Eu gostaria muito de achar esse material, porque faz parte da história da vida do Vinícius Repórter, mas não sei mais onde está. A primeira reportagem. Então você já era da câmera, já estava dentro. A TV, ela também faz parte aí da sua vida profissional. Grandes nomes da atualidade na telinha, a gente sabe que veio do rádio, né? Fica mais fácil fazer rádio quando se tem essa bagagem, fazer TV quando se tem essa bagagem do rádio? Vou passar essa pergunta para ele. Ele começou com isso e ele já apresentou jornal, televisão, você acha, Gira, programa de auditório. Assim, ajuda o cara ou atrapalha? Olha, o rádio, não tenho a menor dúvida de que o rádio é a grande escola de comunicação. Tal qual é o teatro para o ator de TV. Para o ator de TV, seja para o que for. Quem faz rádio, faz qualquer coisa. Porque a televisão é, na verdade, o rádio com uma linguagem, digamos assim, separada, né? Aqui no rádio a gente tem que fazer com que as pessoas imaginem o que a gente está querendo dizer. E a televisão vem com a imagem para ilustrar isso. Isso alivia um pouco a parte do áudio. Então, quando você consegue administrar, consegue entender isso, não tem dúvida que quem vem do rádio faz com mais facilidade. Porque já tem assim a comunicação mais clara também, né? E quem começa na TV, não menosprezando ou tirando o mérito de quem começa na TV, mas ele já começa com essa comunicação desmembrada, que é áudio e vídeo, aproveitando essas duas ferramentas, essa tecnologia. Mas quando você começa já no início a andar com isso separado, o dia que você precisa fundir isso para fazer rádio, você não consegue. O inverso é mais difícil, é mais desafiador. Eu não tenho dúvida que o rádio é a mãe da comunicação. Desse exemplo que você deu aí, de como o teatro é, né, pro ator, né? Assim, o rádio também. É por causa do improviso, né? Na TV, o ator de TV, ele tem tudo ali, o set prontinho, e texto, claquete. No teatro, se você perder o texto, você improvisa e até se achar de volta na cabeça e tal. E às vezes você tem alguém na plateia te perturbando também. Não tem, né? TV, só você vai no teatro, no estúdio, você está de cenográfica, ninguém te atrapalha. Então é interessante. Essa questão do improviso é algo que o rádio também traz muito, né? Até para aquele que de repente vai fazer uma reportagem ao vivo na TV. Às vezes precisa de um certo improviso também, né? Esses dias eu fui em Altinópolis fazer a reportagem da gruta, lá do soterramento dos bombeiros civis, e aí eu estava de férias da SBT, fiz para a Jovem Pan. E a Jovem Pan estreou uma TV há pouco tempo, faz umas 2 semanas. E aí eu fui lá, fiz imagem, mandei para eles e entrei por imagem, mas num certo momento já não tinha mais imagem, não tinha luz, então não dava para entrar por imagem. Entrei só por telefone contando. E aí eu falei para ele ouvir.
E aí depois ele me ligou falando, poxa, você relatou bem, que eu falei aqui, situei o ouvinte, falou que a Altinópolis é perto de Batatais, que é Franca, que situei, mas isso tem muito a ver o rádio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o rádio, ele trabalha essa questão do lúdico, né? Você tem que, como o seu pai falou, às vezes a própria voz ajuda o ouvinte a entender aquilo que você está passando, você não tem a imagem, né, para ajudar nisso. E esse exemplo que ele está dando aí da gruta lá de Altinópolis, eu ouvi essa reportagem que ele fez, e ele fez de uma maneira que me fez imaginar o local, onde é que estava, exatamente onde é a posição da gruta, fica tanto de Batatais, fica tanto... Aquilo sabe o Google Earth, né? Que você olha por cima. Eu falei, acho que eu sei mais ou menos onde que é, foi perfeita, a narração perfeita. Já quando ele fez para a TV, ele fez diferente. Essa narrativa foi diferente. Quando ele fez para a TV, não. Isso era para a TV, mas ele estava só no telefone. Quando ele fez com imagem... Não, muda, a abordagem é outra, porque aí você tem a imagem que faz essas ilustrações. Você não precisa, né, de trabalhar isso, né? De detalhar tanto. Porque fica redundante às vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você tem essa perfeita sensibilidade, você sabe desmembrar isso. Aí eu te digo, o rádio é a mãe da comunicação, não tem a menor dúvida. O teu pai falou de uma história engraçada aqui do rádio. Qual é a sua história que marcou assim na TV ou no rádio, que você não esperava, de repente no rádio, aconteceu? Um dia, quando eu trabalhava na Mega aqui em Ribeirão ainda, eu estava num horário lá que passava o Pânico também, era meu concorrente. Eu botei lá no programa de rádio aí, botei no automático, programei as vinhetas com as músicas e tudo mais. E mudei de rádio. Ao invés de ouvir a Mega, fui ouvir a Jovem Pan. Aí viajei com os caras lá, né? E esqueci o negócio. E entrou break, entrou trilha, ficou só a trilha. Eu já tinha programado tudo. E ele dando risada com o Pânico. O pior de tudo foi eu dando a maior gargalhada na cadeira, assim, e o diretor chegou, chutou na porta. O que você tá arrumando? E eu continuei rindo. Eu falando pra ele, senhor, você é louco, cara, que você estava ouvindo o concorrente. Deixa eu ouvir o concorrente. Tá tudo certo. Né? Uma das histórias é essa aí, né? Que bacana. Assim, é umas coisas que a gente, né, viaja mesmo, cara. Não tem jeito. Eu falei, vou ouvir só um pouquinho. Aí os caras começaram a falar um assunto interessante. Aí eu comecei a falar umas coisas, eu comecei a rir, aí esqueci. Foi embora. Esqueci. Mas uma pergunta pra gente estar fechando o nosso papo, porque eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a hora voa, né? Vamos pensar hipoteticamente? Imagina você, dono de uma emissora de rádio em Ribeirão Preto. Quais os estilos assim de programação e locução você adotaria para a sua equipe? Um estilo semelhante ao da Rádio Globo, que não existe mais, infelizmente a Rádio Globo fechou. Os gestores lá decidiram por isso, mas exatamente o estilo que eu trabalhei na Rádio Globo eu traria para Ribeirão. E o que assim, difere, assim, que você poderia dizer que tem um certo diferencial? É que assim, não é locução e música, não é só o que é o FM hoje, é uma comunicação. Tinha programas de comunicação, de participação de ouvinte, mais comunicação e toca um pedacinho de música. Aí tem mais fala do que música, né? Abraça mais do que... É exatamente o que nós falamos no começo da nossa conversa. Sim. É uma programação humanizada. Exato. É uma programação voltada para transmissão de mensagens de gente para gente, de pessoa para pessoa. Sim. E ilustrada, eventualmente, com um pouquinho de música. Sim. Porque quem quer ouvir música tem outras alternativas para ouvir música, não precisa do rádio. Muitas pessoas diriam, isso aí não dá certo, isso aí não vira aqui em Ribeirão, não vira. O que eles falaram para você lá atrás? Que rádio só de notícia não daria certo, né? Não, antes de existir, né? A Band News, a Globo News, né, tá lá na década CBN. de 80, CBN. A década de 80 eu dei a ideia numa reunião de fazer uma rádio só de notícias. Sim. Uma rádio 24 horas de notícias. Eu quase fui morto e moído. Banido do meio. Você é louco e tal. Muitos anos depois, aí estão as rádios que fazem 24 horas de notícias fazendo uma hora. Outra coisa. Tem, né, o público, né? Isso é que é legal, né? Tem a audiência. Outra coisa que ele profetizou também foi a rádio 24 horas sertaneja. Sertaneja. Que ele quis fazer, e aí fez aqui em Ribeirão, deu certo, né?
O que é novo, né? O que tenta quebrar paradigma sempre tem algumas resistências, né, Gênesis? Isso é natural, né? Mas a gente tem que continuar insistindo em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente falou de web, né? Uma rádio web, será que... Né? É lógico que tudo tem um tempo de maturação. Né? Vocês são os profissionais que são hoje, mas não é de um dia para o outro. Levou tempo para ir. Levou tempo, né? E no caso, o Vinícius hoje já tem uma projeção, mas também teve um bom mentor, né? Querendo ou não, de alguma forma você estava inspirando o Vinícius, né? Então, a gente percebe assim que as coisas não acontecem, né? Você já está trabalhando na comunicação 48 anos, é isso que você falou, 48, não é? Então, analisa. O pessoal hoje está naquela ideia do muito rápido, né? Acha que as coisas acontecem assim, de maneira muito fast, mas não é assim, né? A vida não é assim. Até a natureza a gente percebe, né? É semente, aí você rega, e aquilo tem um tempo para crescer, e aí vai dar resultado ou vai dar frutos, né? Exato. Então é muito importante a gente ter esse cuidado aí. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, só para a gente estar fechando, da Art Voice, né? O que vocês propõem com esta empresa e que é muito importante para o nosso ouvinte. De repente tem gente querendo casar aí, né? Vai saber, né? Tá precisando de um mestre de cerimônia, precisando de um impulso, de alguém que encoraja, né? Então, conta um pouquinho pra gente da Art Voice, esse sonho que hoje já é realidade, né, gente? A Art Voice surgiu porque eu tinha essa atividade paralela. Eu trabalhava no SBT, trabalhava com rádio e na televisão, e essa atividade sempre foi uma atividade paralela, atividade de mestre de cerimônias. O pessoal acaba convidando, né? Quer você. Mas não ali, era para casamento, antigamente. Não, antigamente não tinha isso. Mas era para empresas. Casamento mesmo. Quem fazia? Era o pastor, o juiz e o padre. Sim. Tirou dessas três figuras, não tinha casamento. O pessoal amigava, né? Juntava. Sim. Depois surgiu o casamento com celebrante social. Sim. É um casamento que tem valor emocional. Tá. Ele não tem conexão com nenhuma religião, não tem conexão com nenhuma atividade legal, mas tem conexão com o emocional do casal. Ele não tem o efeito civil, então? Não tem o efeito civil. Para que seja possível o efeito civil, é necessário levar o juiz conosco. Sim. Ou o pastor também pode levar. O pastor pode fazer o efeito civil. Sim. O celebrante social não pode fazer o efeito civil. Então, o pastor pode, o padre pode, os ministros oficiais têm a liberação para fazer o papel do juiz. Você, por exemplo, pode fazer com efeito civil. A gente normalmente faz casamentos assim. A gente já faz. Então, nós não podemos fazer. Nós precisamos da presença do juiz para oficializar aquilo. Mas a nossa atividade é artística. Então, existe uma preparação, nós preparamos isso junto com o casal, fazemos uma cerimônia cinematográfica. Olha que coisa. Então, em geral, o casal casa no cartório com antecedência, aqueles que têm uma religião casam na igreja, ou com o pastor ou com o padre com antecedência, depois vem fazer a cerimônia conosco, somente aquela cerimônia cinematográfica, que é a da festa. Muitas religiões evangélicas, o pastor pode ir até a festa fazer outros segmentos, o pastor não pode, os padres não podem ir até a festa fazer cerimônia. Então tem uma série de divergências onde entra o celebrante social, que a gente prepara junto com o casal. Então a Art Voice surgiu por causa de uma atividade que eu tinha, que era mestre de cerimônia corporativa, e as palestras que eu fazia. E depois essa atividade foi se estendendo para celebrante de casamento. Foi quando o mercado começou a absorver essa atividade, e eu achei que devia existir uma empresa, porque até então não existia. Não tinha também. Não tinha. E não tem outra que não seja com estrutura de empresa. Tem muitos colegas que fazem. Mas com a estrutura de empresa que vocês propõem, não. É só a única. A única é a nossa. E aí eu achei que deveria surgir a Art Voice para essas atividades. Foi quando eu decidi, eu não fui dispensado do SBT, eu fiz um arranjo com o SBT, pedi para que o SBT me liberasse, tanto que eu continuo sendo a voz padrão. Hoje a Art Voice
é um prestador de serviço. Olha, O SBT, que bacana. o SBT Produz conteúdos para o SBT. Toda a voz do SBT padrão continua sendo a minha, só que hoje é produzido na Art Voice, não mais não mais internamente. Não mais internamente. Então, o SBT me liberou, eu fui montar a minha empresa, fui realizar o meu sonho, e eu já tinha consciência, já estava aposentado, tinha consciência que as dificuldades seriam facilmente administráveis, porque eu tinha uma renda da aposentadoria. Dava para você encarar esse novo desafio aí. Eu quis arriscar, eu ainda estava novo, né? Ainda estou novo. Olha, né? aí, viu, Vinícius? Ainda... Não, o fone falhou aqui. Eu sou jovem há bastante tempo. Isso, é isso aí. E serei jovem eternamente. Amém, amém. Então, a Art Voice é isso. Que bacana. E depois, com a chegada do Vinícius, nós começamos a fazer as produções de conteúdos para as rádios corporativas. Então, quer dizer, se um empresário que está ouvindo a gente agora quer ter uma rádio igual a Web Rádio, lá só para ele? Só para ele. A gente faz. Porque às vezes, Vinícius, você que está falando legal, às vezes o empresário não despertou ainda. Ele põe uma rádio para tocar lá no comércio dele. Exato. Daqui a pouco veicula a propaganda do concorrente, a oferta do concorrente. Né? Teve um cliente nosso que foi assim, ele chamou a gente para ir lá fazer uma visita técnica. Vem aqui fazer uma visita técnica aqui para a gente e tal. A gente pisou no estabelecimento, tocou o concorrente. Olha, eu tô falando, não é assim, né? Então... a gente quase ligou na rádio e falou obrigado. Obrigado. Acabamos de fechar um contrato aqui. Mas é também uma nova proposta, né? Sim, esse produto é um produto novo. Fala um pouquinho rapidamente desse produto. Porque o empresário ele aproveita o ambiente interno dele, o ambiente físico da empresa, para se vender e não vender os outros, né? Se ele bota uma rádio comercial, ele vende todo mundo. Se ele bota a sua música, ele perde a oportunidade de se vender. Exatamente. Então, essa rádio serve exatamente para isso, para ele utilizar como entretenimento, como toca música e ferramenta de venda, enquanto está o locutor falando só daquela empresa. Então, ele utiliza o espaço físico dele para se vender, né? Então, e alguns clientes nossos já não pagam nada pelo serviço. Olha aí que bacana. Porque ele já está repassando esse custo para os fornecedores. Então, quem paga são os fornecedores. Olha que bacana. Ele pega os fornecedores se tornam anunciantes. E com a renda dos fornecedores, aliás, tem clientes nossos que têm lucro com a rádio. Olha aí. Ele paga o nosso serviço e acaba ainda, tendo... O meu diretor está dizendo aqui, deu 1 hora kkkk. Sabe quem é o diretor aqui? Você sabe quem é o diretor? Tá te atormentando aí, né? Tá me atormentando. Diretor, desculpa aí. Desculpa aí, diretor. Depois você edita um pouquinho aí. Mas, gente, quero agradecer muito. Vou dar para vocês a liberdade agora de passar todos os contatos que vocês acharem assim bacana da Art Voice, né, ou outros contatos para o nosso ouvinte. Fiquem à vontade. Microfones estão liberados aí. Tá bom. Não, eu acho que não precisa de tantos contatos assim. Então, o nosso site é artvoicebrasil.com.br. Lá no site tem tudo. Tem os nossos celulares, tem os nossos telefones de escritório. Rede social. Rede social. Porque não adianta a gente ficar falando muita coisa, porque é difícil de anotar. Sim, Instagram bacana. é tudo Art Voice Brasil, arte com T mudo. Isso aí que eu queria frisar. Ó, pessoal, você que está nos ouvindo, o Art Voice é ART, o Art é mudo ali, o T é mudo, tá? Exatamente. Então é artvoice, tá? .com.br, beleza? E no Instagram, no Facebook, tudo Art Voice Brasil. Temos um canal do YouTube que não é um canal dinâmico, né? Mas é um canal on demand. Tem conteúdos lá. Tem muitas coisas lá, tem cerimônias de casamento, tem... Eu dei uma olhada no Face lá, você tava bonitão lá em alguma cerimônia lá, Gera, eu vi tudo lá. Mentira. É maquiagem. O cara tava arrumadão. É maquiagem, eterna e tal, sabe? Fica tudo mentira. O cara vai invocado, meu. Eu vi lá, Tá bom. Gente, olha, que bom estar com vocês. É como muito eu falei, bom, esse legal. papo aqui tem que ter parte 2. Vamos fazer a parte 2. É muita história, né? Vamos fazer. E queria dizer também que a Web Rádio está com as portas abertas para vocês. O que precisar da gente aqui, conta conosco. Muito obrigado mesmo. E você, Caio César, que está vigiando o nosso tempo aqui, viu? O pessoal sentiu sua falta aqui hoje, viu? Então, mas e você, Radionauta, que esteve com a gente até agora? Espero que você tenha gostado muito, muito mesmo desse papo. É o nosso papo de sexta, como sempre, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Então, quer conversa boa?
Quer esse papo gostoso? É de sexta-feira às 9 horas da manhã. Nós vamos ficando por aqui, mas a programação não para não. Ela segue aí e você continua com a gente ligado na On Web Rádio. Tá todo mundo ligado.